Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui mais um QSM Me Responde de bônus, já que eu não consegui responder geral no outro vídeo, estava com 25 minutos já, e muitas pessoas deixaram pergunta ao longo dessa semana que a gente ficou parado. Vou fazer mais um vídeo aqui hoje e botar no ar, beleza? Então, chega de enrolação e chama que vem, bora lá! Vamos abrir aqui com a pergunta do Caio Costa. Bruno, sabemos que em medicina precisamos fazer nosso nome. Como conseguir isso? Através de estágios, iniciação científica, contatos de bons profissionais da área. Cara, olha só, fazer o nosso nome é bacana mesmo para poder até ampliar o nosso network com outros médicos, para que outros profissionais nos indiquem, e também fazer o nome com os próprios pacientes. Aí o lance é o seguinte: o paciente não quer saber se você fez iniciação científica, se você fez estágio. Não vai fazer diferença para o paciente você ser pós-doutorado em tal área. Não vai fazer. Ele vai querer saber se alguém já foi atendido por você e teve um bom atendimento, ou se já teve resultado satisfatório. É isso que ele quer. Então, para o paciente, o interessante é você ter contato com, obviamente, outras pessoas que você atendeu e ter feito um serviço de qualidade satisfatório, porque aí vai ser o boca a boca que vai estar, fazendo o seu marketing. Agora, se você quiser seguir a área de pesquisa, ser um professor na área acadêmica de faculdades, aí com certeza, se você fez iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí isso vai fazer o seu nome. Então, para você seguir a área acadêmica, a pesquisa vai fazer o seu nome, sim. Mas para atender paciente não faz a menor diferença. Ele não quer saber se você é doutor, se você é mestre, ele quer saber se ele vai ser bem atendido. Só. Agora, estágio, cara, estagiário, estágio não faz nome de ninguém. Ninguém vai querer saber um dia se você fez um estágio não sei aonde, de um lugar X, Y, Z. Estágio é para você ganhar prática para ser um recém-formado de qualidade, para que você consiga se virar sozinho. É claro que o estágio, assim, indiretamente, pode ajudar você a fazer o seu nome. Ah, como assim indiretamente? Você faz um bom estágio ao longo da faculdade, você se forma e consegue tocar bem um plantão sozinho, que você se garante. Com certeza, algum diretor, algum coordenador, algum amigo, algum outro médico vai ver que você faz bem o seu trabalho e vai começar a te indicar para outras coisas, te chamar para outros plantões. Então, indiretamente, ajuda a fazer o nome. Mas não assim, você fez estágio aonde? Não, então vou te contratar. Isso não vai acontecer. Então, no fim das contas, cara, se você tem assim, atendimento médico, faça sempre um bom serviço com os pacientes, porque isso vai te trazer mais pacientes e vai fazer o seu nome, beleza? No mercado de trabalho. Bora pro próximo. Ítalo Quintino. E aí, Bruno, beleza? Durante seu internato, você já recebeu um paciente que não tinha a menor ideia de como tratar? Já aconteceu. Se sim, como lidou com a situação? Foi um caso de epidermólise bolhosa na pediatria. E aí, na hora, eu recebi a paciente, ela estava no atendimento de consulta. Eu não sabia como prescrever o tratamento. Obviamente, a minha professora, que conseguiu me orientar, orientou a família, orientou a paciente, a mãe dela me orientou. E eu saí dali satisfeito com o caso que eu conheci, porque eu nunca tinha visto a doença, e também aprendi um pouco mais aí de conteúdo com a minha professora, que era padrão ouro de qualidade. Ela era reumatologista pediátrica, mandava benzão. Próxima aqui, Beatriz Souza. Estou na batalha para alcançar a MED. Boa sorte, hein? Conte comigo. Você já fez amizade com algum paciente que veio a óbito? Nunca fiz amizade mesmo assim com um paciente que veio a óbito. Nunca fiz, não. Ou a amizade entre médico e paciente é uma coisa rara? Não é rara, não.
Eu pelo menos vejo todo mundo tratando bem os pacientes. Assim, a amizade, não sei até que ponto você vai levar a amizade aí, né? Como é que você está considerando isso? Amigo de quê? De frequentar, se ver fora do hospital? Aí não aconteceu comigo. E também nunca vi, né, um médico que tem essa relação com o paciente, de se encontrar fora do consultório. Mas sei que tem, né? Já me falaram que tem amigos que começaram como médico-paciente e depois seguiram aí a vida como amigos, né? Eu nunca passei por isso também, né? Sou novo na área e nunca entrei em contato com médicos que tivessem pacientes que se tornaram amigos a ponto de frequentar mesmo lugares fora do hospital. Isso eu nunca vi, mas acho que não tem nenhum problema, né? Desde que não atrapalhe o atendimento. Imagina, você passa a atender uma pessoa que passa a ser o seu amigo. Será que por ser amigo ele vai te questionar mais? Então, assim, existe uma linha tênue entre a relação de amizade e a relação médico-paciente. No geral, se as pessoas souberem lidar com isso, não vejo problema algum, tá? Beleza. Próxima. Yasmin Teles. Olha lá, Yasmin, beijão e valeu por sempre estar dando a força. Qual a importância da enfermagem para você? Cara, para mim a enfermagem é extremamente importante, porque são eles que fazem fornecem, né, fazem a infusão dos medicamentos, tanto na hora que você determina, tanto via oral, ou por via subcutânea, ou via intramuscular, ou via endovenosa. São eles que aferem os sinais vitais dos pacientes ao longo de 24 horas, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, pressão, e com isso você tem aí um panorama geral de como o seu paciente está evoluindo ao longo das 24 horas, desde que ele foi avaliado antes. Então, assim, toda a parte de suporte farmacológico, toda a parte de controle, de monitorização dos sinais vitais, isso em pacientes internados é feito pela enfermagem. E isso é extremamente importante também, tá? Até porque toda a conduta médica, praticamente toda a conduta médica vai ser feita com base nesses parâmetros, tá? Agora tem que tomar cuidado, porque assim, existem maus profissionais em todas as áreas. Tem médico mal profissional, tem enfermeiro mal profissional, tem nutricionista mal profissional. Eu já vi folha de prescrição para colocar os sinais vitais 24 horas. Por exemplo, o profissional, ele ao invés de realmente fazer, né, aferir a temperatura, a pressão do paciente, a frequência cardíaca respiratória de 4 em 4 horas, ele mediu, sei lá, 2 vezes, depois preencheu o resto com um valor qualquer, porque estava com preguiça. Isso pode, por exemplo, falsear uma febre que o paciente venha fazendo, evidenciando para os médicos um possível sinal de infecção. Ou seja, você pode prejudicar muito o paciente. Então, assim, não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas foi um caso que eu vi antes do carnaval, acabou que eu não comentei aqui, então vou aproveitar para comentar agora. A gente nunca pode deixar a preguiça tomar conta. Cada área é extremamente importante, desde o técnico de enfermagem, desde o faxineiro até o médico. Então todo o trabalho tem que ser feito de modo correto, do início ao fim, porque senão o maior prejudicado, quem é? É o paciente. Mas a enfermagem é extremamente importante, além também de técnicos, né? Rapaziada que troca toda a roupa, faz a higiene, faz o troca de curativos, né? Prepara também materiais para o médico usar em alguns procedimentos. Então, assim, extremamente importante. A saúde, ela é multidisciplinar, multifatorial, tá? Nenhuma área pode ser ignorada. Lucas Fernandes, é verdade que na faculdade a orientação maior dos professores é saber passar os remédios certos, sem muita falação? Vi isso no filme Pat Adams. Não, é mentira. Na verdade, é o contrário que é passado pra gente, já não é de hoje, é de muito tempo. O que você tem que evitar ao máximo é ficar entupindo o paciente de remédio, né? E você tem que fazer o exame físico e a chamada anamnese completa, a investigação completa da vida do paciente. Agora, veja bem, não é qualquer atendimento que você vai fazer isso.
Se você tem um paciente chegando ali com uma crise de asma grave, você vai ficar perguntando como é que foi a vacinação dele desde a infância. Não dá, o cara pode morrer. Então você tem que fazer um exame físico de anamnese rápida e partir logo para intervenção, para terapêutica. Então assim, cada caso é um caso. Agora, de modo geral, a medicina hoje, aqui no Brasil pelo menos, que é o que eu vivo, é evitar ao máximo entupir o paciente de remédio, tá? Porque isso não é interessante para ele em termos financeiros, em termos de efeitos colaterais, e também, cara, tomar remédio não é bom, tá? É sempre melhor você não ter que tomar nada. Então é melhor mudar o estilo de vida, alimentação em primeiro lugar, sedentarismo, excluir isso e evitar ao máximo os remédios. Para quê? Para melhorar tanto a saúde como a qualidade de vida do paciente, beleza? Então isso aí não acontece. Que bom. Jéssica Marani, boa tarde. Gostaria de saber qual a diferença entre cardiologista, cirurgião cardiovascular, cirurgião vascular. Não existe cirurgião cardiovascular, tá? Ou é cirurgião cardíaco ou é cirurgião vascular. Não tem cirurgião cardiovascular. Não sei que o cara faça as duas residências. Aí beleza. Se ele fizer cirurgia cardíaca e vascular, aí ele vai ser cirurgião cardiovascular. Tudo bem? Mas, então tá. Cardiologista, ele é clínico, não vai operar nada. Vai tratar tudo que é relacionado ao sistema de vasos sanguíneos e coração através da clínica, sem operar ninguém, tá? Cirurgião cardíaco, operações no coração, tá? E artérias que estão ligadas ao coração diretamente. Cirurgião vascular, operações em qualquer tipo de vaso sanguíneo ou vaso linfático, tá? É isso. Então, sua pergunta final: cardiologista não faz cirurgia? Não, não faz. Ele é clínico, beleza? Próxima. Jairo Marques aqui. Durante a faculdade de medicina e residência, o estudo é bem direcionado às matérias e aos estágios, bem como pelos professores. Mas como ficam os estudos após a formação? Como se guiar? Bom, basicamente você vai estar estudando temas que tem a ver com a área que você trabalha, a grande área. Então, se você é da clínica, você vai focar na clínica. Se você é da cirurgia, foca mais na área cirúrgica. Mas o que eu posso dizer de modo geral é o seguinte, cara. Todo médico sempre tem que estar atento às chamadas diretrizes das doenças e casos que ele mais está acostumado a ver. E também tem que ficar atento, sempre que ele pegar um caso novo, buscar aprender sobre aquele caso para conseguir memorizar o máximo possível de casos. Você não consegue dar um diagnóstico certo se você não levantar muitas hipóteses. Então, como eu falei aqui no vídeo de lúpus uma vez, né? Você nunca vai diagnosticar um lúpus se não pensar que o paciente tem lúpus. Então, quanto mais doença você conhecer, mais fácil vai ser você chegar num diagnóstico mais certeiro. Então, isso é uma coisa. Pegou um caso novo que você não conhece ou que não lembra como é que trata, chega em casa, pega algum artigo científico, pega um livro, se aprofunda, relembra aquilo e é um bom modo de você continuar estudando. O outro tópico importante é seguir nas diretrizes, como eu falei aqui. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos, tá? Eu vou trabalhar com terapia intensiva, com CTI. Então, eu tenho que ficar atento, por exemplo, nas diretrizes mundiais do choque séptico, eu tenho que ficar da sepsis, de modo geral. Eu tenho que ficar atento nas diretrizes mundiais de como tratar uma infecção, uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Eu tenho que estar atento às diretrizes mundiais de como eu consigo tratar as infecções com relação a catéteres. Por quê? De tempos em tempos, né, vários centros científicos vão fazendo estudos com pacientes e vão vendo se existem novos fármacos, novos procedimentos que melhoram resultados com o paciente que servem como teste. Então, se novos procedimentos ou novos fármacos são melhores do que os anteriores, as diretrizes mundiais são mudadas, são alteradas. Então você tem que ficar sempre atento a isso. Todo ano é importante os médicos de cada área consultarem as sociedades de todas as áreas que eles seguem. Por exemplo, Sociedade de Terapia Intensiva, de Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, de Clínica Médica. E lá você vai acessando as diretrizes de vários tipos de doença e aí vai se atualizando. Então essa é uma outra dica que eu dou para vocês que vão seguir aí na área médica. Beleza? Show de bola! Seguindo, Manuel Vitor. Sonho muito em ser médico e trabalhar na área da oncologia. Tenho você como uma das minhas referências. Pô, valeu, cara. Obrigado, Manuel.
Porém, eu tenho receio em fazer suturas e injeção, medo de errar principalmente. Como eu posso melhorar isso? Cara, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte: não melhore isso, cara. O medo de errar é bom, porque quem não tem medo vai errar mais fácil. Se você não tem medo de andar de moto, você vai andar de moto que nem um louco e vai cair de moto. Se você não tem medo de dirigir que nem um doido, cortando geral, você vai cortar geral e vai bater. Se você não tem medo de descer de skate uma ladeira, você vai descer e vai se machucar. Se você não tem medo de errar uma sutura, você vai errar. Então ter medo é bom, tá? Porque evita você errar o procedimento, beleza? Então treina, mas tenha sempre esse medinho, porque assim você sempre vai ter cautela e vai fazer a melhor sutura possível. Agora, medo é diferente de pânico. Se você tem pânico de ver a sutura, tem aversão a ver o sangue, aí é diferente, tá? Como você quer ser oncologista, você não é obrigado a suturar ninguém ao longo da faculdade. Não é obrigado. Você não é obrigado a ver sangue de ninguém. Se você quiser, mesmo no internato, tá? Você está no internato, você não é obrigado a assistir uma cirurgia, né? Os cirurgiões te chamam, você quer assistir? Você pode falar, pô, não quero assistir, não me sinto bem. Então você não é obrigado. E você pode se formar, seguir a sua carreira oncológica e ser um oncologista clínico sem nunca precisar suturar ninguém e nem ver sangue na sua frente. Então, gente, isso não é um empecilho para ninguém. Ninguém é obrigado a suturar ou ver sangue. Aproveito esse tópico para já dar esse recado. Talvez depois eu faça um vídeo em relação a isso para esclarecer melhor ainda, né, esse tópico. Mas ó, Manuel, ter medo é bom, porque assim você não vai errar. E aqui tem mais uma pergunta, né? É muito difícil esse procedimento? Sutura, cara, é mole. Mole, treinou, tá padrão ouro, corte e costura, tá? Vai brincar. Boa sorte. João Pedro Leal. Brunão, essa aqui é pro próximo que você me responde. Você aproveitou muito a vida na faculdade? Aproveitei como? Vamos ver aqui. Tipo, você entrou numa época onde estava mais maduro, já trabalhava. Ou seja, não tinha muito tempo. Queria saber se participou de trote, chopados e tal. Cara, participei do trote. Participei, claro. Mas eu não fui pintado porque eu ia dar aula no dia. Então só rasparam meu cabelo. Né? Um dia eu boto aqui minha foto careca para vocês verem como é que eu fiquei. Beleza? Chopada eu fui quase em todas. Eu só não ia quando era sexta-feira, eu tinha que dar aula no sábado, mas eu vou em todos os eventos praticamente. O resto da minha turma eu vou. Não deixo de ir, não deixo de ir, porque eu acho que é importante a gente levar a faculdade a sério, claro, mas também é importante socializar, ter amigos. Eu tenho uma turma que, porra, eu não tenho nada que reclamar, a galera padrão ouro demais, gosto de todo mundo. Então sempre que possível eu estou com eles. Claro que eu não posso sempre mesmo, né, todos os eventos que tem, não tem como ir em tudo, porque eu tenho obrigações, como você citou aí perfeitamente. Mas, cara, eu já aproveitei legal sim. Mas a idade também não deixa, a carcaça não aguenta, também não posso aloprar muito não, beleza? A gente aproveita mais devagarzinho. Emanuel Davi, como a sua experiência como professor te ajuda na medicina? Ou seja, seja na faculdade ou nos plantões. Cara, nos plantões me ajuda muito a lidar com outras pessoas, conversar, né, saber o que perguntar, ou não perguntar nada e apenas saber ouvir. O professor, cara, tem que ser flexível, tem que ser um excelente comunicador, tem que ser dinâmico, tem que ser didático. Então isso me ajuda a explicar uma prescrição de farmacológica, isso me ajuda a explicar um exame, ou então a explicar para o paciente o que ele tem. Então isso, de modo geral, me ajuda a criar empatia com o paciente e ter uma comunicação melhor, tá? E o que é muito importante. Na faculdade, cara, isso me ajudou já a saber estudar as coisas mais rápido. Então isso me deu muita vantagem em termos de tempo de estudo. Eu conseguia ter um aproveitamento muito mais rápido estudando um assunto em um curto período de tempo. Isso me ajudou bastante, porque a rotina, vocês sabem, né? E o Emanuel também sabe, que sempre sai do canal, que a rotina é pesada. Então isso foi muito importante para mim. João Vitor Alvarenga. Bruno, quais são os perigos de usar remédios animais? Caraca, minha mãe usa um spray que alivia dor nas costas, e ela já usou outros remédios passados por médicos e não resolveu. Cara, olha só, tem vários remédios que são de animais que o princípio ativo é o mesmo em humano. A questão que tem que ver é a posologia, é a dose.
Então, por exemplo, existem anti-inflamatórios que tem para humano e tem para um cavalo. O princípio ativo é o mesmo, pode ser, por exemplo, ibuprofeno, mas se você tomar uma posologia para cavalo, que pesa muito mais do que a gente pode se intoxicar mais fácil. Então, ao usar um fármaco de animal, você tem que tomar cuidado principalmente com a dose, tá? Porque toda dose é feita com base em peso corporal. E aí, se você vê um animal, por exemplo, um de grande porte, a dose para nós vai ser uma dose absurdamente alta, o que vai favorecer efeitos colaterais. Então, cuidado com isso, tá? Priscila Gondim, Priscila, beijão, sempre no canal aí seguindo. Queria saber o que você acha sobre a relação entre a ciência médica e as crenças religiosas. Por exemplo, os médicos, principalmente professores da faculdade, sempre se afastam da religião ou há como coexistir com as duas? Cara, pergunta difícil, hein? Olha só. Primeira coisa é o seguinte, vou responder a última pergunta primeiro. Há como coexistir com as duas áreas? Medicina, ciência e religião? Há, claro que há, né? Isso depende de cada um. O cara pode ter a sua religião, ser religioso, ter a sua espiritualidade e também ser um médico e também tá ligado com a ciência, né? Isso não impede nada. Eu acho que tem como coexistir perfeitamente, tá? Agora, os professores da faculdade, sinceramente, eu não sei se eles têm religião ou se eles são religiosos, não sei, cara. E também não me importa em saber. Eu acho que quando você é professor, você não tem que, dentro de sala de aula, você não tem que ter partido político, você não tem que ter time de futebol, você não tem que ter religião, você não tem que colocar os seus valores pessoais e suas crenças ali. Por que não? Porque senão você vai estar influenciando várias pessoas e aquela crença, de repente, pode não ser que você teria numa condição que você não é influenciado porque tem aquele poder maior que você naquela circunstância, e você está ali para quê? Para ensinar aquela matéria específica. Então eu não gostaria de um professor meu na faculdade de medicina ou na escola ficasse falando de política, defendendo a crença dele. Eu não gostaria. E também não queria que ele falasse de religião defendendo a dele. Por exemplo, se ele falasse, não, eu sou evangélico, você, bate um tambor, você é da Corimba, você é macumbeiro, você não presta. Eu não gostaria, tá? Então, assim, eu acho que eu não sei se eles são religiosos, se ele tem religião, e também não quero nem saber. Eu quero que eles estejam ali, me ensinem aquilo que tem na faculdade e deixem eu ter a minha por conta própria e não ter relação da influência deles, tá? Até porque, cara, isso também pode acabar quebrando uma possível empatia. Se eu chego numa aula minha e falo que eu apoio um partido X e algum aluno ou aluna contra o partido X e a favor do Y, isso pode criar um conflito desnecessário. Então é por isso que eu acho que, assim, quanto menor for a quantidade de divergências, melhor entre professor e aluno. Digo isso por conta própria, tá? Dou aula há 10 anos já e sei como é que essa coisa funciona. Então, ao longo desses trancos e barrancos da minha vida profissional, que eu fui aprender que quanto mais flexível e dentro de sala de aula, menos crença, menos valor, melhor, tá? Até mesmo com relação ao médico-paciente, você tem que dar ali para dar o suporte total para ele, em relação àquele princípio que ele está ali. Qual é a sua queixa? Eu vou te orientar, vou te tratar, você vai se curar, vai viver melhor. Mas não tem que ficar influenciando em relação à religião, em relação a partido político, nada disso, tá? Então, cada um na sua e vida que segue, beleza? Boa pergunta, tá? Beijão. Bom, pessoal, então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal. E um último recado, chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Agora que eu gravei vídeo sem óculos, né? Mas beleza. Chama que vem. Tchau.